uma forma de compreender o individualismo, demonstrando como ele pode contribuir filosoficamente para a felicidade individual, mas também para a felicidade relacional e coletiva, com auxílio de filosofias milenares ocidentais e orientais, abrangendo quase todas as áreas da filosofia, digamos assim. É apresentada uma abordagem filosófica singular e inovadora que contribuirá para um desenvolvimento consciencial e felicidade. Eu vou começar também a apresentar como. Há uma história que eu achei muito interessante, porque eu posso pegar neste livro de várias formas. Posso pegar na versão do individualismo contrariando o ego humano, a formação do ego humano, digamos assim, muito também que se pode compreender estudando a filosofia oriental, a filosofia budista, a filosofia taoísta, a filosofia de yoga, por exemplo, que eles lá têm mais a perspectiva de se contrariar o próprio ego, digamos assim. Ou posso pegar em fazer uma desconstrução do nosso exercício intelectual e como ele às vezes é condicionado de forma inconsciente. E eu acho que vou começar por aí. Isso é uma história que um físico contou, que eu costumo acompanhar na ciência também, que eu achei muito pertinente, foi o que eu falei também com o professor e que eu também falei na sessão de lançamento do Faker 5, que consiste quando o Albert Einstein, por exemplo, ele não ganhou um prémio Nobel por causa da teoria da relatividade, a teoria geral da relatividade, ele ganhou por causa do efeito fotoelétrico. Eu gosto. E consta que isto foi um físico a contar, depois a pesquisar em física a contar assim. Consta que quando o cérebro, ninguém queria estudar aquilo, ninguém compreendia quase a teoria da relatividade quando ela saiu, ao menor dele ser judeu, dele ser alemão, havia muito preconceito contra ele na altura. Eu não estou a fazer uma idolatria ao Albert Einstein ou à teoria da relatividade, ou seja, é uma abordagem para compreender como é que nós podemos reagir a propostas de verdade que possam ser difíceis de compreender, como nós podemos ter bloqueios e apegos intelectuais, e isso pode gerar um conservadorismo intelectual muito baixo. E consta que quando o Sarent, depois de pesquisas, acho que foi com uma eclipse lunar ou assim, fizeram pesquisas agora assim, sim, e quando ele provou que ele reuniu os físicos, ele ia fazer os cálculos à altura. E consta que, quando ele fez os cálculos, no mesmo momento que ele quis apresentar a novidade, digamos assim, para a plateia, e eram todos os grandes intelectuais cientistas da altura, principalmente os militares, não é? E consta que, quando ele provou, o Sareno, tinha ser Sareno, não é? Se não fosse Sareno, não tinha tanta confiança. E consta que, quando ele provou que o Albert Einstein estava certo naquela coisa, naquela abordagem, e o Isaac Newton estava errado, entre aspas, que é preciso ter noção que o Isaac Newton construiu toda uma física com 20 e tal anos de idade, 24, 25 e sozinho. Antigamente era assim também, não havia tanta coisa assim nesse último, digamos assim. E consta que quando ele provou que estava certo, a teoria da relatividade, um judeu alemão, é preciso ter noção que havia preconceitos nessa altura, e não existe também, de forma alguma. Quando foi provado que estava certo, entre aspas, mais de metade da sala pôs para olhar. É como se não quisessem aceitar que aquilo pudesse ser verdade. E é interessante que uma das questões, uma questão filosófica por excelência, a busca da verdade assim, e da ciência também, a descoberta do desconhecido, é interessante como eles não queriam aceitar a verdade. Parecia que eles queriam que aquilo fosse falso. Porque é preciso ter noção que na Universidade de Cambridge lá está o Isaac Newton. Ele era idolatrado e ainda é, e para mim é um dos maiores cientistas. E quem contou esta história, um dos maiores cientistas, dos maiores ídolos, é o Isaac Newton. Ele é físico. Porque ele construiu toda uma física sozinho. Mas aquela sala começou a ganhar. E eu acho que até os livros publicados a falar acerca disso. E às vezes até a falar sobre a piada da ciência no sentido de às vezes não se tem tanta curiosidade intelectual, há muito conservadorismo na ciência. Então há cientistas que às vezes querem trazer abordagens assim diferentes. O próprio, acho que foi o Louis de Broglie, ele contou essa história também, esse físico. O Louis de Broglie, depois ganha, ele era historiador, o irmão é que era físico. Ele depois já se ganhou o prémio Nobel da Física. Ele construiu toda uma física, digamos, diferente, porque ele tinha uma mente, ele não estava formatado como os outros físicos estavam. O irmão era físico, ele gostava muito de estudar física, mas ele não estava enquadrado daquela maneira. E isso